Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre as divergências atuais entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Quando Lula assumiu em 1º de janeiro de 2023, provavelmente achou que encontraria na esplanada aquele mesmo Congresso de 2003, com bancadas frágeis e dispostas a aderir à base do governo a qualquer preço. Concentrado na batalha jurídica que virou sua vida política nos anos da Lava Jato, o petista não percebeu que os tempos são outros. O Congresso de hoje não precisa de favores, pois dispõe de amplo controle sobre boa parte do orçamento. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. O poder do Executivo, por outro lado, se diluiu no tempo. Vieram as emendas impositivas individuais, depois as de bancada e, por fim, as de relator, as polêmicas emendas secretas. Lula pediu ao Supremo para que acabasse com a farra, mas a decisão contra o orçamento secreto não arranhou o poder do Legislativo, que extraiu em 2023 do Executivo mais de 22 bilhões de reais e dobrou a aposta, garantindo para 2024 nada menos que 53 bilhões. Na peça orçamentária, o Congresso também obrigou o governo a cumprir um calendário para empenho desses recursos ainda no primeiro semestre, o que provocou a revolta na equipe econômica e fez Lula vetar o dispositivo, que, claro, desvincula a liberação dos recursos às votações de interesse do Planalto, ou seja, acaba com o toma lá da cá. Tudo foi acordado, foi a primeira vez que nós fizemos na LDO um acordo de plenário. Não teve aquele negócio de sair para uma salinha e deputado impedir uma liberação ou uma emenda ou um cargo no governo para votar o orçamento, não. O Congresso já avisou que vai derrubar o veto ao cronograma, assim como derrubará o veto a artigos do PL e dos defensivos agrícolas. Será como em dezembro, quando os parlamentares derrubaram 13 vetos presidenciais, entre eles o do PL da desoneração da folha, o do marco temporal, o do marco das garantias, do CARF e o veto a artigos que fragilizavam o arcabouço fiscal. Foi a maior derrota política já colhida por Lula e Haddad. No último dia útil do ano, o ministro da Fazenda reagiu e editou o MP para reonerar a folha de pagamento. A reação foi ainda mais contundente e o texto deve ser devolvido ao governo. Foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos. Então ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar. Diante das seguidas derrotas políticas, o governo recorre ao Supremo para tentar governar. Para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Prepara recurso ao PL do marco temporal, tornado inconstitucional pelo STF, conseguiu recriar o imposto sindical, espera rever a reforma da Previdência e ainda emplacar a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Lira já enviou seu recado. O Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. E a democracia é sempre por maioria. Assim como Rodrigo Pacheco. Nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. A restrição de decisões monocráticas de ministros e a limitação de seus mandatos, assim como o fim da reeleição no Executivo e a PEC da reforma administrativa, são algumas das munições para a batalha que virá. Tomem suas posições. Muito bem, hoje trouxemos 2 convidados para debater o tema aqui, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e o engenheiro João Rummel, que atua como diretor executivo da Action Consultoria Relações Governamentais. Olha, senhores, muito obrigado aqui pela presença de ambos. Eu já vou aproveitar aqui o gancho desta nossa reportagem especial para perguntar, nós estamos diante de uma nova ordem republicana, esse Congresso, o que explica ele
ter mais poder hoje, isso parece que está assustando aí o Executivo e o Judiciário. Vou começar com o senhor deputado Jardim. Cláudio, muito prazer estar aqui. Eu estou privilegiado pela presença do João Rumo, que é um grande analista. E eu queria, de uma forma muito objetiva, como você gosta, dizer que eu prefiro fazer uma pergunta antes de respondê-la para chegar na sua. Para o povo, o que é melhor? É melhor do jeito que nós estamos inaugurando. O que é ruim para a população? É um poder que prevaleça sobre os outros poderes. Nós vimos durante muito tempo o Legislativo ser um caudatário do Executivo. Formar-se grupos, aqueles que apoiavam o governo por razões N, alguns por convicção e muitos por conveniência, tudo aprovarem do governo. E aqueles que faziam oposição, tudo rejeitarem do governo. Eu gosto do jeito que está se armando agora. Acho que ganha a democracia. O presidente Lula foi eleito no segundo turno, eleições legítimas, por nós reconhecidos. Mas o presidente Lula elegeu uma base parlamentar que chega a cerca de 18% do Congresso Nacional. Muito pouco. Esse foi o contingente que foi com ele eleito. O que resta é constituir uma maioria. De que forma vai constituir essa maioria? Não será pelo toma lá da cá, a própria reportagem deixou isso muito claro. Ou seja, nós vamos ter que negociar. Eu estou festejando uma sanção que houve há poucos dias atrás, quando o presidente sancionou o projeto de debêntures de infraestrutura. Eu fui o relator dessa matéria. E sabe quantos votos nós tivemos nessa matéria? Praticamente unanimidade do Congresso Nacional. A oposição votou a favor disso. Nós vimos o governo, depois do Executivo ter dito em agosto que ia apresentar uma proposta sobre a folha salarial, como deve ser onerada. Depois reiterar em setembro um apelo para que nós não votássemos, porque iria ser apresentada uma proposta. Não se cumpriu. Nós votamos. O presidente vetou. Nós vamos e criamos condições de derrubar o veto. E agora o governo vem reonerar a folha. Isso é criar um clima de confronto. Eu quero dizer que a Câmara Federal e acredito o Congresso Nacional adquiriu personalidade própria. Logo no começo do governo Lula, nós tivemos uma primeira questão que eu me permito relembrar. A autonomia do Banco Central. Sim. Todos nós queríamos mudar a política de juros, achávamos que ela podia ser melhor ajustada. Mas nós dissemos, vamos discutir isso, mas sem retroceder na autonomia do Banco Central. O governo editou decretos que burlavam aquilo que foi o marco regulatório do saneamento. E nós votamos um projeto de decreto legislativo na Câmara para sustar isso. Então são novos tempos, é tempo de equilíbrio de poderes, é tempo que a sociedade ganha com isso. Porque quando tem equilíbrio, tem mais transparência e tem mais alternativa. Perfeito. João, bem lembrado pelo deputado aqui, a história do marco do saneamento. Quer dizer, o governo já começou 2023 já tentando atropelar o Congresso, né, já afrontando uma decisão do Congresso, e terminou 2023 na mesma linha. Né? Não aprendeu? Esse primeiro ano não serviu ao aprendizado? Eu acho que o governo ele vem num teste. Como o próprio Congresso está testando o seu poder e a sua autonomia dentro desse processo. Eu acho que o caminho do empoderamento do Congresso, ele não é deste governo, não é do governo Bolsonaro, não é da Dilma. Ele vem desde a Constituição. A nossa democracia é uma democracia nova e ela vem se consolidando ao longo do tempo. Tá certo? Então é o seguinte, hoje tem dois fatores que são muito importantes para analisar nesse fortalecimento e nessas decisões do Lula, onde ele tem que entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Antigamente, nós tínhamos uma conta movimento, hoje nós temos orçamento. Hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que fica por conta do Congresso. A gente não tem mais aquela medida provisória que podia ser reeditada indeterminadamente. Tá certo? Hoje caduca a medida provisória, nós temos a emenda impositiva, nós temos uma comissão. Hoje a pauta é do Congresso. Olha só, em 2012, tá certo? 80% do que se votou e virou marco legal era de origem do Executivo. Tá certo? Em 2022, eu não tenho os dados de 2023, mas em 2022, 76% do que virou marco legal
é do Legislativo. A reforma tributária é do Legislativo. A previdenciária, a Previdência era do Legislativo, a trabalhista até que não foi. A administrativa? Administrativa. Tem toda a chance de ser. Então, o que eu falo é o seguinte, o Executivo, o Legislativo hoje se apoderou da pauta. A pauta quem faz são o Conselho de Líder, esse conceito de conteúdo. E outra coisa que era o fisiologismo, que provocava o fisiologismo, eram as emendas. E quando o ano passado foi declarada a inconstitucionalidade da emenda de relator, e que colocou que a emenda individual ela era constitucional, então o Congresso falou o seguinte, já que é constitucional e eu tenho a emenda impositiva, nós vamos dar a tranquilidade do parlamentar de decidir sobre a política pública que ele é cobrada no interior. E aproximou o ponto eleitoral, a vida pública do parlamentar, as suas necessidades, e ele pôde colocar isso. Na minha opinião, muito mais democrático do que era antes. Antes o parlamentar teria que ir no ministério, se encaixar dentro de uma política, chorar para que ele pudesse levar alguma coisa para a região dele, para o parlamentar, aplicando as necessidades dele. Hoje nós estamos vendo o processo inverso. Então o Lula precisa entender que, para fazer o PAC dele, ele vai ter que vir no parlamentar e falar o seguinte, preciso fazer essa obra no seu reduto eleitoral. Coloca a sua emenda lá para mim. Inverteu o processo. E o Lula não entendeu isso. Sabe por quê? Olha só, vou fazer alguns comentários. No início do ano passado, ele achou que ia colocar e ter maioria dentro do Congresso. Sim. Porque os seus principais assessores são ex-governadores. E lá na ponta, a Assembleia Legislativa não tem a força do Congresso Nacional. E ele fez isso. Teve que voltar atrás. Tá certo? Não aprovou as medidas provisórias que ele queria, as medidas provisórias caducaram, eles tiveram que colocar projeto de lei, eles começaram a aprender nisso. Agora eles estão testando qual é o limite da paciência, são momentos diferentes. O primeiro foi de choque, onde ele viu que o poder de negociação e de pressão da sociedade era diferente. Agora ele entendeu que ele não tem a pauta, ele não tem a maioria, tá certo? E ele não tem mais o poder de fazer o fisiologismo de troca de emendas por voto. Ele vai ter que debater com o Congresso. E isso está mostrando, como o Arnaldo, o deputado, colocou, que a democracia está sendo feita não mais entre quatro paredes. Ela está sendo feita aberta, transparente, onde a sociedade tem a oportunidade de falar, se manifestar e cobrar. E isso o governo está aprendendo as duras penas. É interessante porque o PT sempre falou em orçamento participativo, né? E quando agora o Danilo fez o orçamento participativo, ele foi questionado, foi muito criticado. Há muita crítica por parte do governo de que o Congresso está usurpando a função do governo, está usurpando a execução orçamentária. Cabe essa crítica, deputado? Bem, eu queria que você, não você, Cláudio, mas que alguém cobrasse alguma medida que deixou de ser votada e que está fazendo falta para o país. Que medida que você acha que o governo poderia ter adotado, que o Congresso disse não e que teria sido um formidável avanço para o país? Eu não tenho notícia nenhuma. Confesso que eu não me lembro. Você lembra, João? Toda a pauta que o governo colocou, ela de alguma maneira foi votada. Porque recentemente os jornais disseram, foi adaptada e foi votada. Disseram o seguinte, olha, algumas medidas não foram votadas. E qual está fazendo falta? Nenhuma delas está fazendo falta. Então, acho que há um grau de amadurecimento, como foi destacado, de maior controle, e eu não tenho dúvida de que isso vai redundar em transparência, vai redundar em medidas muito mais efetivas e mais estabilidade do ponto de vista de regulação, de regras, para garantir segurança jurídica. Então, esse é o clima que se vive hoje no Congresso Nacional e eu sempre busco que esse olhar seja preservado, Cláudio. Eu sei, do ponto de vista da população, o que está sendo interessante fazer. Tem um elemento que você tem que colocar agora na dança, imagino que seja a sua próxima pergunta, vou tomar a ousadia de me antecipar, que é o judiciário. Opa! Eu acho que nós vivemos um momento de extrapolação de atribuições do judiciário. O judiciário muitas vezes justificou isso, dizendo que isso acontecia, o chamado ativismo do judiciário, por falhas, por vácuos legislativos deixados pelo Poder Legislativo. Eu quero deixar uma mensagem muito clara, do mesmo jeito que há esse reequilíbrio entre executivo e legislativo,
nós também vamos legislar e vamos deixar claro que o judiciário deve se recolher à sua função originária, que é de dirimir dúvidas e de resolver pendências e litígios. E o judiciário não pode continuar nesse ritmo de ativismo judicial que tem caracterizado a sua atuação recentemente. Eu vou aproveitar porque, inclusive, na nossa reportagem inicial, quando o ministro Fernando Haddad fala da MP da reoneração, ele diz que aquilo é uma solução política para que não haja a judicialização, que ele já coloca ali uma espécie de ameaça embutida. O governo já disse que vai judicializar o marco temporal novamente, que vai judicializar tudo aquilo que ele achar que deve, ou seja, vai lá recorrer, e aí a gente está falando especialmente de recorrer ao Supremo. E nós vimos aí manifestações recentes, inclusive que estão na reportagem, ministros fazendo críticas duras aos parlamentares. Também menciono aqui, só para lembrar, que o ministro Barroso, atual presidente do Supremo, disse que a atuação do Supremo se justifica porque a Constituição ela é muito ampla, né? Então ela trata de tudo, praticamente o que existe na República e muitas vezes ainda vai no detalhe. Então que, como uma Corte Constitucional, ele se sente até na obrigação de decidir sobre questões como a história da posse, né, do porte da maconha para uso pessoal. Rúmel, primeiro você, depois eu te devolvo, deputado. O que eu acho é o seguinte, eu vou contar uma história aqui que ela é bastante interessante. Quando o Arthur Lira, a principal atividade recreativa do Arthur Lira é vaquejada. Vaquejada. Tá, ele inclusive, então, desde jovem, para quem não sabe, para quem nos assiste, desde jovem o Arthur Lira, ele pratica a vaquejada, ele sobe lá e... E ele não era presidente da casa, tá? Então o Ministério Público impossibilitou a atividade de um evento por causa de maltratos animais. Foi feita uma instrução normativa regulamentando o fato. O Judiciário bloqueou. Foi feito um decreto, o Judiciário bloqueou. Foi feita uma lei, o Supremo invalidou. Mudou-se a Constituição. Virou PEC. Quer dizer, a vaquejada está na Constituição. A vaquejada está na Constituição. A pergunta que eu faço para você, será que o Legislativo vai usar dois instrumentos contra o Judiciário? Transformar todas as leis em ação, falar que o Barroso quer, eu vou colocar detalhes dos detalhes na Constituição? Só piora, né, essa situação. Eu vou só fazer PEC para legislar hoje? Ou se eu vou fazer um outro instrumento que é mais forte, fazer plebiscito. Olha só, as armas, o Supremo é contra, mas ele não pode negar o porte de arma, ele pode até criar regras. Será que eu vou ter que colocar as regras num plebiscito? Drogas, vamos fazer um plebiscito sobre drogas? Será qual vai ser a forma? Olha só, a sociedade é que vota, o representante da sociedade não é o Supremo. O representante da sociedade, como disse os nossos líderes, é o Congresso. Tá certo? A forma de agir democraticamente é criando mais dificuldade e eu acho que o Supremo não pode ter opinião, ele tem que respeitar a sociedade. Ele tem que colocar o que está feito. E eu acho que o Supremo está querendo fazer uma coisa que ele também teria que sugerir ao Congresso. Nós somos um país positivista e temos que respeitar a Constituição. Será que nós não estamos respeitando? Mas a culpa também é do Congresso, deputado. A gente viu por muito tempo parlamentares e partidos que muitas vezes perdem na votação do Congresso, perdem a sua tese, né? Você tem uma matéria que ela acaba sendo aprovada e os perdedores vão fazer o quê? Recorrem ao Supremo. Aí o Supremo tem que decidir sobre aquilo que já foi decidido pelo Congresso. Também não é culpa do parlamentar. O parlamentar não tem que também entender o limite, a atribuição e evitar ficar recorrendo no tapetão, porque é disso que se trata, ficar recorrendo no tapetão quando perde? Tem que ser um bom perdedor? Eu acho que sim, mas nós não vamos conseguir impedir isso, Cláudio, porque haverão sempre os perdedores que não respeitam o resultado. Haverá gente sempre que acha que a liberdade e a manifestação individual é o cerne da democracia. Sim. E o cerne da democracia é a manifestação da maioria. Por isso que na abertura aqui do programa, a palavra foi muito oportuna do Rodrigo Pacheco. O que ele disse? Nós não podemos aceitar que uma decisão monocrática de um ministro, dado para uma liminar, suste uma decisão
tomada pelo Congresso Nacional na sua maioria. Então, eu até faria um apelo aos deputados que não recorressem tão ordinariamente como estão fazendo. Aviltaram esse instrumento. É uma pluralidade de todas as questões a recursos apresentados. Eu gostaria, mas isso fica no plano do apelo. A responsabilidade deve ser do Judiciário, onde o João captou agora uma frase. Eu me permito repeti-la. Judiciário não é para ter opinião ou para se arvorar de defensor da sociedade. É para poder resguardar o texto da lei. Me parece que tem até uma proposta, chegou a ser mencionada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, para restringir esses recursos ao Supremo, né? Justamente para você ter pelo menos ali um mínimo de representantes, você não permitir que um deputado possa recorrer. Então, acho que é um debate interessante. E essa matéria vai estar em pauta para nós nesse primeiro semestre. Há uma iniciativa do próprio deputado vice-presidente Marcos Pereira, importante sobre esse tema, que ela está sendo relatada pelo deputado Alex Manente, e essa matéria deverá tramitar agora no primeiro semestre. Perfeito. João, quando você menciona, diz que todos estão aprendendo com essa nova ordem republicana, né? Eu estou aqui colando, copiando, estou pegando aqui, estou me inspirando na nova ordem mundial para falar dessa nova ordem republicana. Quando você fala que ambos estão aprendendo, o executivo, até o judiciário, o legislativo, enfim, eu sei que é uma forma também de deixar uma porta aberta, né, para que cada um reflita sobre o seu papel e possa entender o que está acontecendo. O deputado mencionou que toda a agenda do executivo, aquela principal, especialmente a agenda econômica, ela de alguma maneira ela foi acolhida e foi aprovada, né? Vários projetos aí de conteúdo arrecadatório foram aprovados pelo Congresso. A PEC da transição, regras para o CARF, todas as matérias tiveram sequência. E aconteceu de... E o arcabouço fiscal. Pois é, e aconteceu de muitas dessas matérias, depois de negociadas, muitas vezes aprovadas com o apoio da base do governo, chegarem no presidente e receberem um veto total ou um veto parcial. O que está acontecendo? Eu acho que essa fase de aprendizado, eu acho que o diálogo, ele tem que começar a ser mais transparente. Eu falo muito que o momento agora é de diálogo. Nós hoje vamos aprender a dialogar com a sociedade. O parlamentar vai se aproximar do seu núcleo de voto, os partidos vão ser fortalecidos, porque nós estamos tendo uma revolução, uma diminuição da quantidade de partidos. Então é o seguinte, o executivo vai ter que aprender discutir com o legislativo e o legislativo vai ter que discutir com a sociedade. Ele vai ter que se aproximar da sociedade e fazer o diálogo. Vai aumentar a transparência, o conhecimento, a corresponsabilidade da sociedade, do parlamentar, inclusive do executivo que vai executar isso, que vai ter que implementar esses novos marcos, a um debate, a transparência, a consciência. Eu acho que esse é um momento importante, eu acho que isso é um marco da política e das democracias que o Brasil está dando exemplo. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um comentário que o Centrão é uma commodity que o Brasil podia vender. Então eu acho que isso é muito importante para a gente ver que tudo isso que está acontecendo é forçando a sociedade ao diálogo. Quando o Lula coloca um projeto que não conversou com o Congresso antes, sofre todos esses problemas, tá certo? E ele está aprendendo que antigamente não tinha quebra, não se votava veto. No Brasil tem quase 16 mil vetos que nunca foram votados, tá certo? E agora é votado, e ele está aprendendo com isso também. Claro. Tá certo? Então, o que ele está aprendendo agora é o seguinte, não adianta eu prometer e apostar que eu vou ter que negociar, porque o nível de negociação agora é diálogo, é acordo, é entendimento, é formação de uma maioria. E isso é o grande aprendizado que a gente está tendo, que a sociedade vai ter que participar disso efetivamente. Essa reorganização, por exemplo, nós tivemos aí uma multiplicação de frentes parlamentares, né, nessa legislatura, já na legislatura passada, nessa também. Essa intensificação dessas frentes que acabam organizadas setorialmente, muitas vezes reúnem partidos do centro, partidos da oposição, até partidos da base do governo. Faz parte dessa nova ordem? De que maneira o Executivo tem de lidar com essa reorganização? Porque não se trata mais
de você pegar 2, 3, 4 partidos e colocar na sua base, porque muitas vezes aquele partido vai estar rachado. A gente viu isso acontecer, inclusive nas negociações para ocupação de cargos na máquina pública. Essa questão das frentes, deputado, qual é a importância delas nesse contexto? Vou citar um exemplo concreto, porque aí as pessoas que estão nos ouvindo podem acompanhar com mais cuidado, tá certo? Esta semana, nós estamos agora no sábado, encerrando a semana com qualidade, aí sob a sua batuta, Cláudio, a Jovem Pan debateu reforma administrativa. Sim. O governo nunca disse que era prioridade. A mensagem enviada para o Congresso Nacional não falou disso. Quando esse assunto foi levantado, alguns até disseram que ignoravam isso e que a PEC 32, tramitando na Câmara, deveria ser totalmente desconsiderada. Um conjunto de frentes que aí se uniram, não aquela que eu represento do Brasil competitivo, que trata de questões referentes ao custo do Brasil, não a do empreendedorismo, que trata do empreendedorismo. Todas que têm assuntos específicos, a FPA da agricultura ou a frente do cooperativismo, todos se juntaram para defender a reforma tributária. Por quê? Porque nós vimos o governo fazer uma série de iniciativas para aumentar a arrecadação, para buscar o equilíbrio pela ponta da receita. E nós propusemos, fizemos um ato para que isso fosse vista da ponta da despesa também. Qual é a situação agora nesse mês de janeiro? O governo se pronunciou e disse que vai tomar iniciativa e vai apresentar uma reforma administrativa. É um caso clássico daquele exemplo que disse o João, em que não só reage, mas o legislativo passa a propor uma pauta. E o executivo tem que a ela discutir, aderir ou contestar, mas tem que dialogar com o legislativo sobre isso. Perfeito. Senhores, a gente vai encerrando. Eu vou fazer uma última pergunta. Quais são as batalhas, na opinião de cada um, quais são as batalhas já contratadas? Aquelas que a gente já sabe que vai ter. A gente mencionou aí as emendas, o cronograma de emendas. Vamos fazer junto, porque cada um vai complementar. Então, primeiro tem uma chave, que é a reoneração. MP da reoneração, essa Pronto. aí vai devolver. Essa é, tá certo? A nossa solicitação ao presidente Rodrigo Pacheco, a nossa intervenção é para que ela seja devolvida e o governo possa apresentar a sua visão, discutir. Um dos itens da reforma tributária é que o governo, até abril, 90 dias é o prazo, deve apresentar uma proposta sobre a questão da folha salarial, sobre a tributação da folha. Então, que venha nesse contexto, venha no momento adequado. Esse é o primeiro. Você, no começo aqui, o programa mencionou algumas que são caras ao setor agro. A lei dos agroquímicos, sim, ao marco temporal, são questões que nós vamos tratar como prioridade. O marco temporal nós vamos fazer chegar ao Supremo o respeito que nós queremos a decisão do Legislativo e vamos caminhar também, porque infelizmente talvez tenhamos que entrar para que isso seja tema da Constituição, aprovar uma PEC sobre o marco temporal diante dessas questões. Eu acho que a própria reforma administrativa vai ser um ponto a ser discutido. O governo, quando aprovou a PEC da reforma tributária, deu um prazo de 90 dias para fazer propor a reforma de renda. Então, eu acho que esses vão ser os pontos bastante relevantes. O calendário da pauta das emendas mantém? Vocês vão levar? Eu acho que o veto da LDO deve ser uma pauta já de fevereiro ou março. Eu acho que isso é um ponto importante por causa das eleições esse ano. Claro. Tá? Então, eu acho que essa vai ser a concentração da pauta. E eu acho que um ponto que eu acho importante que são as eleições municipais. Sim. Que essa vai ser uma pauta muito importante e que eu acho que vai ser um momento da consolidação partidária e o futuro da democracia em termos de conceitos ideológicos. Eu costumo dizer que em função justamente dessa nova ordem, dessa relação dos parlamentares com as emendas, a distribuição na ponta, que essa eleição municipal será talvez a mais importante desde a redemocratização. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que ela adquire muita relevância e ela vai ter uma incidência também, porque nós teremos um processo que vai continuar de concentração partidária. Já aconteceu nas eleições municipais, foi a primeira vez que não houve a coligação das chapas de vereadores, teve consequência na eleição parlamentar e esse é um outro componente que faz com que as eleições incidam também sobre o quadro político nacional. Excelente. Bom,
A gente vai ter aí um ano agitado, um primeiro semestre com uma agenda bastante intensa e depois eleições no segundo semestre. Senhores, muito obrigado pela presença de ambos aqui. A gente chega ao final, né, de mais um ponto final neste sábado, com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e do engenheiro João Rummel, que é também consultor político. Muito obrigado mais uma vez. A Jovem Pan, ela mantém o compromisso de trazer outros grandes temas importantes e nomes de relevância do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.